Bem-vindo a todos, e todos são cordialmente convidados para mais uma oportunidade que a gente está tendo para poder falar com as pessoas e todos aqueles que ouvir esta palestra vai ter sim um aprendizado, vai alimentar das nossas palestras, que é muito importante. Quantos que estudam, quantos que estão preocupados com os seus sonhos, né, com as oportunidades, quantos que fazem currículo, quantos que fazem cursinhos e outros cursos, né, mais extenso. Tudo isso é importante. O Brasil é o lugar que todas as sementes que é semeado, as sementes elas produzem quando ela é jogada na terra, porque é uma terra onde semeia a semente, ela produz com certeza, né? É o lugar que há oportunidade para todas as pessoas, né? Para o italiano, para o espanhol, para o francês, para o inglês, para as pessoas de todas as nações há oportunidade. É um país onde estou fazendo essa palestra, é um país hospitaleiro que recebe todas as pessoas de todas as nações. O problema é a corrupção, né, que existe, né? Corrupção na política, corrupção em várias áreas. É isso que destrói um país. Seja o país que for, quando há corrupção, quando trocam a verdade pela mentira, né? Faz barganha, né? Começa a barganhar, troca a verdade pela mentira e começa a acreditar na mentira e seguir a mentira. Começa a barganhar, né? Quanta gente quer barganhar, principalmente no meio das religiões, né? Tem muitos que querem barganhar com o Criador, né? O Criador, ele fez tudo, ele deixou tudo para os seres humanos, para o mundo humano, para o mundo animal, para o mundo florestal. Ele deixou tudo, mas tem gente que quer barganhar com Deus, né? Ô Senhor, você me dá uma bênção que eu vou dar uma quantia em dinheiro. Quer barganhar com Deus. Deus, ele não está preocupado com dinheiro, ele está preocupado com a sua alma, com o seu viver, está preocupado com as pessoas, os seres humanos, porque eles querem que os seres humanos volte para ele e dê bons frutos, né? E dê frutos de justiça, honestidade, né? Deus não está preocupado em barganhar com ninguém, né? Quanta gente quer barganhar, né? Ou entra numa instituição ou até mesmo numa igreja quer barganhar. O outro é que se veste capa de ovelha, né? Mas são lobos, né?
são lobos, são exploradores das ovelhas, né? E querem barganhar com Deus, né? Acha que Deus ele é um negociante, ele é um comerciante, não. Deus, o Criador, ele fez tudo e não adianta se barganhar com Deus e nem querer comprar salvação. Salvação não se compra. A salvação, o Criador tem deixado tudo ele pode, né? Porque ele criou os céus e a terra, as plantas, a medicina verde, né? A farmácia verde foi o Criador que criou. E quanta gente que sofre, né? Quanta gente que tem uma vida triste, solitária, é um vazio dentro de si, mas que precisa ser preenchido pela fé, pela esperança, pela perseverança, né? Deve ser preenchido com os frutos da justiça, né? E a gente vê que todos quer viver feliz. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar dias de sofrimentos, de tristezas, de plantos, né? De lutos. Todos querem viver. Se perguntar para alguém se ele quer morrer, é claro que ele vai dizer que ele não quer morrer. Então, é importante que as pessoas tenham entendimento, tenham compreensão e possa amar, né, as pessoas, amar os semelhantes, amar a sua família e se cuidar. Tem muita gente que quer cuidar dos outros, mas não cuida de si mesmo, né? Tem muita gente que quer preencher o vazio, né? Muitos jovens, muitos juventude em geral, ele tem um vazio e ele quer preencher com alguma coisa. Uns saem à procura de algo para preencher sua alma, usando drogas. Outros querem preencher, né, cuidando e lotando a sua casa de cachorro, né, porque ele quer preencher o vazio. É um vazio que tem dentro da sua alma e ele quer preencher o vazio, então ele muitas vezes pegam e faz uma criação de cachorro, mas ele não consegue nem manter, né, aqueles cachorros, né, aqueles pets que ele tem, né, mas o que acontece é que ele tem um vazio. O outro quer preencher com drogas, o outro quer preencher com bebidas, né? Mas isso não resolve. Querer preencher o seu vazio com drogas ou querer cometer excessos, né? E buscar outra alternativa, isso não vai resolver, né? Então tem que preencher, sim, com amor, amor no coração, né? União na família, união na igreja, ou seja, na casa de oração, união na associação, união e amor
né? Diálogos bons, né? Tem que ter o bom diálogo, né? E não ficar criticando, olhando a vida dos outros, fiscalizando ou tentando resolver o problema do outro, mas ele está cheio de problema. Tem muita gente cheio de problema. Até os médicos que querem que trata, muitas vezes, fazem consulta. Muitas vezes o médico também tem problema, né? Os médicos também têm problemas e resolve ou tenta resolver o problema dos outros, mas ele tem problema, né? E é claro que o remédio não cura, né? Esses remédios das indústrias grandes, né, que gera milhões e milhões de vendas, né? Esses remédios das indústrias farmacêuticas não cura, apenas, né, dá uma aparência, ameniza, mas curar não cura, né? Agora, a farmácia verde, né, das plantas e ervas medicinais, existe pesquisa científica e pesquisa também consagrado pelo povo, né, pela população, que comprovam que cura sim muitas moléstias, muitas enfermidades, né? Combate os vírus, as bactérias, fortalece a imunidade, né? Então, no mundo vivemos pessoas que têm um vazio e ele querem preencher o vazio, né? Outros querem preencher o vazio com mentiras, outros querem preencher o vazio, né, com idolatria, né, procurando ídolos em toda parte, né? Mas isso daí não resolve nada. Outros têm problemas emocionais, problemas sentimentais, e por isso que o terapeuta ele tem a função de levar, né, as pessoas que têm problemas ao caminho certo para ter uma vida de qualidade, né? Qualidade de vida, ter uma alimentação mais equilibrada, né? É isso que o terapeuta, o nutricionista, o psicólogo, né? O enfermeiro e assim por diante, né? O ginecologista, ele tem que procurar encaminhar as pessoas para o melhor tratamento para que aquelas pessoas tenham uma vida mais saudável e viva mais, né? Porque uma pessoa que tem trauma, uma pessoa que carrega um problema dentro do seu coração, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, ele envelhece muito rápido, né? A gente pode até olhar uma pessoa que tem problema, que ele não foi curado das suas feridas emocionais, né? Tem pessoas cheias de feridas emocionais na alma. Ele parece uma pessoa, se ele tem, por exemplo, 30 anos, as pessoas que vão olhar para ele vai falar que ele tem 50 anos. Até mais. Por quê? Porque ele está cheio de feridas na alma, traumas, né? Muitas coisas negativas que aconteceu na vida dele. Então, a idade dele, né? A feição dele, o rosto dele, aparenta ele está bem mais de idade, né? Por quê? Porque ele tem que ser curado daquelas feridas, aqueles traumas, muitas vezes o acidente que aconteceu, né? Algo negativo que aconteceu na sua vida, né?
muitas pessoas perderam seu ente querido e carrega aquilo dentro da sua alma, da sua vida, do seu coração e fala assim: ah, não adianta viver. Eu perdi um ente querido que mais eu amo. Para que eu viver aqui? Para que eu comer bem, eu ter tudo que precisa, se eu perdi o meu ente querido? Então, tem pessoas assim, a gente sabe que tem, porque o próprio Espírito do Criador, ele revela as coisas para as pessoas. Ele revela aquele que crê, que tem o Criador na sua vida, que acredita no Criador, ele mostra o que acontece dentro das mentes das pessoas. Ele não vai apontar quem que é, mas ele mostra, né? Tem muitas pessoas feridas, tem muitas pessoas com semblante caído. Por quê? Porque ele carrega trauma, carrega a angústia do passado. Ele carrega coisa que aconteceu há muitos anos, que não deu certo na vida dele. E muitos deles até falam assim: ah, mas eu abri uma loja porque tudo que aconteceu dentro da minha família deu errado. Como é que eu vou abrir uma loja? Ou então ele pode até dizer: eu vender as coisas? Vender por quê? Porque tudo que eu fiz quando eu era mais jovem, deu tudo errado. Tudo que eu pensei, deu tudo errado. Nunca consegui nada. Então ele fica alimentando aqueles pensamentos negativos e ele fica, né, achando que ele não consegue nada, não adianta, não tem jeito. Se alguém fala assim: vamos abrir um negócio, vamos abrir uma loja de produto, ah, não adianta. Todo mundo tem loja. Às vezes alguém fala assim: por que você não estuda um curso de culinária? Aprender sobre culinária, sobre pratos, sobre receitas de bolos, né? Salgadinhos. Ah, não adianta, todo mundo faz isso aí. Todo mundo faz. Não adianta. Não adianta eu estudar um curso se todo mundo está estudando. Então, essas pessoas são negativas, né? É claro que existem pessoas que, por exemplo, ele se formou de advogado e ele não estuda na advocacia. Existe advogado que se forma, mas ele não exerce a profissão. E assim tem muitas pessoas que estudam, mas ele não exerce a sua profissão. Por quê? Porque ele não perseverou, né? Mas quando ele persevera e ele tem uma profissão mesmo, ele sabe fazer, né, o que ele aprendeu. Se ele persevera, se ele tem atitude de fé, né? Tudo precisa de fé, né? Não é só na igreja, né, que tem que ter fé. Tem que ter fé para ser um vendedor, tem que ter fé para ser um médico, tem que ter fé para ser um enfermeiro, né? Um recepcionista, uma telefonista e assim por diante. Tem que ter fé para ser um segurança, para trabalhar no escritório, tudo tem que ter fé. Fé quer dizer acreditar, porque se uma pessoa ele não acredita que ele estudando um curso ele vai aprender,
então jamais ele vai querer fazer o curso. Ele não vai querer fazer o curso, por quê? Porque ele não tem fé. Fé quer dizer, acredita que ele estudando, ele vai aprender, né? Através do aprendizado, ele vai aprender muito mais. E aprende sim, né? Temos que vencer os traumas, as coisas negativas, né? Porque existem muitas coisas negativas nesse mundo, né? Como acontece, né? Tempestades, tufão de vento. A gente vê também lá nos Estados Unidos, né? E outros lugares, né? Aqueles furacões que até pessoas que estudam o clima, né? E eles veem através do satélite aonde está passando aqueles furacões, né? Então pede para a população sair de casa, né? Porque os furacões, né, que dão em outros países, que aqui é difícil, não tem, né? Furacão, por exemplo, a gente vê também muitos tremores de terra, né? Vulcão, né? Vulcão que sorta larvas, né? Muitos lugares até foi, por exemplo, foi soterrado por essas larvas, né? Desses vulcões que tem, né? Tem muitos lugares que tem vulcões. Por exemplo, em muitos países da América do Sul não tem vulcões, né? Montanhas que tem vulcão, que sorta larva com fogo e enxofre, né? E muitos lugares foram até soterrados, né? Ali na Itália, por exemplo, tem muitos lugares que os vulcões sortaram larva e soterraram até pessoas vivas, né? As pessoas estavam vivas e as larvas soterraram, né? E em cima de casas e até pessoas que ficou ali até enterrado, né? Por fogos e enxofres, né? Em muitos lugares. Mas existe também as tempestades, né? As tempestades, né? Que desaba, destrói, também as enchentes, né? Temos que ter sabedoria e ter fé para poder vencer nessas coisas e poder se livrar, né? Poder se livrar dessas tempestades, enchentes, né? Que muitas vezes tem uma enchente e as pessoas ficam presas em trânsito, fica muitas vezes até muitos pode até afogar nas enchentes, né? Rios, né? Que alagam, né? Alagam cidade, né? Pessoas que moram perto de rios, muitas coisas negativas. Então temos que vencer essa negatividade, né? Pessoas que perderam o ente querido, pessoas que tiveram problemas, têm que procurar, né? Se libertar dos traumas, das feridas, né? E daquelas doenças psicossomáticas, né? Porque tem muitas doenças psicossomáticas, tem pessoas que pensam que tem doenças e não é doença, é o seu pensamento, é um pensamento negativo que as pessoas têm e para ele que ele está doente, para ele não tem jeito. E não é doença, né? Tem coisa que não é doença. Existe doença, existe problemas sérios de saúde, mas muitos têm a doença da alma, a doença do espírito,
que precisa ser tratado, né? E precisa ter uma fé positiva para superar a doença da alma, a doença do espírito, e também se libertar de todas as doenças. Existem enfermidades também que é devido à má alimentação, né? Tem pessoas que não se alimentam bem, só come lanche, só come fritura, não tem uma alimentação adequada, então ele vive doente porque não tem uma alimentação que supre as necessidades do seu organismo, né, do seu corpo. Então ele fica doente, né? Então não é problema de doença. Muitas vezes as pessoas não se alimentam bem, muitas vezes não bebe água como deve. Não é só beber água quando toma um suplemento. Não, tem que tomar água, mesmo que não tenha sede, mas sempre tem que tomar, né? Um copo d'água de vez em quando, né? De uma hora, ou então meia hora, né? Sempre tomar um pouquinho de água, porque o nosso organismo precisa de água, né? Precisamos de água sempre, né? Eu quero comentar também um pouco sobre a simbologia, né, da figueira e da videira. Eu tenho falado num vídeo, né, e eu andei até em algumas palavras falando sobre a figueira, o figo, né, da figueira e até citando a videira. Mas eu quero esclarecer que a videira é aquela que é extraído as frutas, né, da videira, né? Ou seja, é outro tipo de coisa. Tem a figueira e tem a oliveira e tem a videira, né? Então, a figueira é aquela que dá figos, né? Essa é a figueira. A videira é aquela que dá uva, né? Dá uva. E a oliveira é aquela, né? Aquela planta, aquela árvore que dá azeitonas, né? A oliveira, ela produz frutos que dá o azeitona que são vendidos no mercado. A videira é aquela que dá uva, entendeu? Ela dá uva. Já a figueira, ela dá fígado. Então, a simbologia da figueira, videira e oliveira aqui está até registrado na Bíblia. O que significa, né, esse assunto, né? Então, a Bíblia, o livro mais odiado do mundo inteiro, né? O livro dos livros, a Bíblia, é um livro que tentaram destruir, é o livro mais odiado do mundo inteiro. Não existe outro livro que é mais odiado do que a Bíblia, né? A Bíblia é odiado a ponto de muitos até dizer que devia ter acabado, né, com a Bíblia, mas é o livro mais odiado e é o livro mais lido, que é um conjunto de livros, por isso que chama a Bíblia, né? Então, na Bíblia, a figueira, a videira, a oliveira carrega profundas lições importantes, né? Cada planta revela o aspecto sobre a relação entre o Criador e o povo, né? Representando prosperidade, juízo, unção, dependência divina, né? Essas simbologias são mencionadas em diferentes contextos para ensinar sobre frutificação, né?
prosperidade, espiritualidade, confiança no Criador, mesmo em tempos difíceis, né? Então, o objetivo dessa riqueza simbólica, né? Dessas plantas e o seu significado pode inspirar a nossa caminhada neste mundo, né? Que é importante, né? Então, a referência que revela, né, a compreender essa metáfora, né, metamorfose, né, podendo fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, né, para viver em unidade com as pessoas, né, e unidade também com o Criador, né, e vencer os desafios, né? Tudo isso é importante, né? E a figueira, que é um símbolo de provisão e juízo, né? A figueira, né? Então, eu quero esclarecer aqui, porque outro vídeo, como eu tenho falado, né? Eu até falei sobre figueira e misturei, parece que eu falei uma palavra sobre oliveira, né? Então, oliveira é aquela que produz azeitona, né? Produz azeitona e produz o óleo, né? O azeite de oliva, né? E a figueira, ela produz fígado, né? Então, os dizeres sobre, por exemplo, sobre a figueira, né? Tem os dizeres que diz, né? Cada um se assentará debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, né? Então, figueira é uma coisa, videira é outra, né? Tem figueira e tem videira, né? E tem a oliveira. Então, é bom entender, né? A figueira dá figo, dá fruto chamado figo. E já a oliveira, né, que faz o azeite de oliva e que também produz azeitona, e a videira que dá vinho, né, que são as uvas, né, que produz o vinho, né, é isso aí. Então, esses dizeres importantes, que cada um se assentará debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira. Também tem aquela, por exemplo, a parábola da figueira estéril, né? A figueira que não produzia, né? Isso daí está também na Bíblia, que fala que o próprio Nazareno, ele falou sobre essa parábola da figueira que ela não produzia, que ela não dava fígado, né? Ele falou sobre isso daí, né? Então, tem vários dizeres importantes, né? A simbologia da figueira, né? Paz e segurança. A figura de cada pessoa sentado sobre sua figueira, ou debaixo da figueira, né? Transmite uma imagem de prosperidade e tranquilidade, né? Então está aí, né? Isso é importante, né? Frutificação material, frutificação espiritual, frutificação
na área sentimental, na área emocional, na área espiritual, frutificação na convivência com a família, na convivência com seu filho, na convivência com a sua família, na convivência com a sua avó, com sua mãe, seus avós, né? E seus pais, sua mãe, né? Então, isso é importante, essa é a simbologia, né? A frutificação da figueira, isso tem que estar dentro de cada um de nós. Nós temos que produzir frutos, né? Não produzir frutos ruins, né? Tem muita gente, né, que ele vive no mundo, mas ele não produz frutos bons, né? Ele não produz frutos de justiça, né? Então tem que produzir os bons frutos, sim, com certeza. Produzir frutos de justiça, estudar, aprender, trabalhar, né? Quem é jovem, é bom trabalhar, sim. O que é trabalhar? Trabalhar é maldição? Não é. Trabalhar é saúde. Porque as pessoas que trabalham, que são novos, ele não pode ficar parado, porque trabalhar é que nem uma terapia, né? Ele queima caloria, ele não fica muito, ele não chega a ficar obeso, por quê? Porque ele trabalha, ele se movimenta, todo mundo tem que se movimentar. O aposentado também, ele não pode ficar parado, né? Tem muita gente que fala assim: ah, já chegou o tempo de eu ficar quieto, já chegou o tempo de eu parar de trabalhar. Não é assim? Já chegou o tempo de eu ficar só em casa, de eu ficar só sentada. Não é assim. Ou o jovem falar assim: não, eu vou ficar só assistindo vídeo, assistindo televisão. Mas as pessoas não podem parar. Não é porque as pessoas têm uma idade avançada que ele vai ficar parado. É claro, né, que um aposentado, uma pessoa, ele não vai ser obrigado a trabalhar e nem pode, né? Nem pode ser obrigado. Ninguém é obrigado, só que as pessoas têm que ter a sua consciência e falar assim: não, eu tenho que fazer a minha parte, né? Não é ser obrigado. Ninguém é obrigado a nada e nem pode ser obrigado, porque obrigar as pessoas aí seria uma inquisição, né? Uma inquisição, uma ditadura, né? Um radicalismo. Não podemos obrigar, mas tem que conscientizar, né? As pessoas têm que se conscientizar e falar: não, eu não posso ficar parado. Porque se as pessoas ficar ociosos, quer dizer, parados e não movimentar o braço, a perna, né? Não caminhar, não fazer caminhada, não fazer exercício, ele fica travado, ele fica doente, né? Tem pessoas que desanimam, né? Porque tem uma dor na coluna e ele perde a esperança e ele fala: ah, não tem jeito comigo. Eu tenho um problema na coluna, isso daqui não sara, e eu vou ter que encostar mesmo, vou ter que se aposentar mesmo, não tem jeito. E ele fica alimentando aquilo. Se ele alimenta que ele não tem jeito, que a coluna dói, que não sara, não tem jeito. E se ele ou eu ou qualquer pessoa ponhar na cabeça: ah, eu tenho osteoporose, meus ossos tá com problema, eu não tenho cálcio, eu não tenho jeito. Aí eu tenho uma úlcera no estômago, não tem jeito.
e não mudar o estilo de vida, não mudar a alimentação, não deixar de ficar, tem que deixar de ficar só sentado, né? Um dia eu vi um homem bem, ele estava bem idoso, ele estava bem fora do peso, e eu lamento não conversar com ele porque eu estava passando rápido, e ele sentado, gordo, e ele falava: Ah, eu não tenho mais jeito, eu não consigo, eu gostava de pescar, agora não tem jeito. E eu passei rápido, eu devia ter dado uma ideia para ele, né? O homem gordo que nem podia andar e reclamando que não podia mais pescar. É claro, a pessoa tá fora do peso, como é que ele vai pescar? Ele não era tão velho assim, não. Ele não era bem velho, não. Ele movimentava tudo, mas com a barrigona muito parecendo uma bola de futebol, né? Gordo e reclamando que não tinha mais jeito, que ele gostava de pescar e não ia pescar mais. Mas eu passei muito rápido, eu nem conversei com ele, né? Dei um bom dia, boa tarde, como eu sempre falo, como sempre eu faço, né? Então, é claro, né? Se as pessoas não tomam atitude, não ponha na cabeça que tem que mudar, ele vai cada vez pior, né? Porque ele não faz esforço. Temos que fazer esforço e ter vontade de mudar. Não, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero melhorar, né? O meu estilo de vida, eu quero ter mais saúde, né? Eu quero ter, né, uma glicose, uma diabetes controlada, porque todo mundo tem diabetes. Todo mundo. Todo mundo tem açúcar no sangue. Só que a gente, se comer muito doces, comer muitas coisas que tem muito açúcar, aí as pessoas vão se complicar, né? Todo mundo tem uma medida, tem colesterol. Nós precisamos, e nós temos o colesterol bom e precisamos do colesterol. Nós somos formados, 90% do nosso corpo tem colesterol. Nós temos que ter o colesterol, porque senão a gente não vive, né? Assim como também nós temos, todo mundo tem o açúcar no sangue, todo mundo tem, só que tem uns que têm o excesso de açúcar no sangue, né? O problema é o excesso. Todo mundo tem a glicose, né? Mas não pode ser em excesso, né? E o colesterol é o nosso amigo, como a gente sempre está falando, né? O colesterol é o nosso amigo. O que não é o nosso amigo é aquela gordura saturada, queimada, né? É a gordura queimada. É aquela gordura que forma placa nas veias, nas artérias, né? Essa daí é o que nós não podemos concordar. Mas é o que acontece, o infarte, né? E o derrame, ele não vem de uma hora para outra. As pessoas que têm infarte, as pessoas que têm, por exemplo, um derrame, isso vem desde muito tempo, né? Às vezes, desde muito tempo, começa a formar uma placa, né, de gordura nas artérias. Tem várias artérias, várias veias, e aquilo vai formando. E ele gosta, né, de comer um bacon, comer assim muita, né, muito toicinho, muita gordura animal, né, comer em excesso, né, e aquilo lá vai prejudicando e vai formando aquelas placas nas artérias
E aquilo vai há muito tempo. Depois de muito tempo, aquilo lá vai fecha, né? A artéria tampa, aí dá um infarto, dá AVC. Mas se as pessoas se cuidar, ele não vai ter um infarto, ele não vai ter AVC. Hoje tem muitos tratamentos naturais para superar, né, qualquer dificuldade, né? Eu acredito que tudo tem solução, né? Tudo tem. Só não há solução para a morte, né? Ninguém, e nem dinheiro, nem a pessoa que tem os seus bilhões, que é milionário, tem muito dinheiro, vai conseguir, né, vencer a morte. Não tem solução para a morte. A morte tem solução quando o Criador, né, estende as mãos e retira a morte diante de nós, né? Diante das pessoas, né? Quando o Criador estende a mão, porque o Criador, ele tem a chave da morte e do inferno, né? Eu não sei se as pessoas, né, que assistem as palestras já ouviu falar que o Criador, ele tem a chave da morte e do inferno. E quando as pessoas é perseverante e tem fé no Criador, ele supera até a morte, mas não é pelos nossos méritos, pelas nossas forças. As nossas forças físicas, né? As nossas sabedoria, os estudos da faculdade, né? Qualquer estudo que a pessoa fez ou está fazendo, isso daí não vence todas as dificuldades. O dinheiro é uma ferramenta, é bom, ajuda, mas não vence 100% as dificuldades. Então é preciso ter fé também, que isso é importante, né? As pessoas precisam acreditar, né? Não ser como Tomé, né? Tomé disse: se eu não ver e tocar, né, no Nazareno e não ver com meus olhos, eu não vou acreditar, né? Tá cheio de Tomé por aí, né? Tá cheio de Tomé que não acredita em nada. Fala para ele que o Criador fez os céus e a terra, ele diz que é balela, não acredita. Não acredita, ele acredita se ele vê, né? E tem coisa que precisa acreditar mesmo sem ver, né? Mesmo que a gente não vê, a gente tem que acreditar. Tem que acreditar que o Criador existe, ele existe. Com certeza, ele existe, ele criou todas as coisas. Do nada ele fez os céus e a terra e criou, né, os seres humanos e disse: crescei-vos e multiplicai. Então está aí, né, a aplicação, né, espiritual, a aplicação da prosperidade, assim como a figueira é chamado a dar frutos, nós também somos desafiados a produzir frutos, né? Estamos frutificando pela fé, pela perseverança, pela boa vontade, pelos pensamentos positivos, né? Nós vencemos porque acreditamos. Mas quando não acredita, nada vai, né? Nada se consegue, né? A videira, união e dependência da humanidade e a libertação
de todos os males que existem nesse mundo. É um símbolo, né? A videira que dá uva, né? A videira que dá uva, né? Porque eu falei sobre a figueira, vamos continuar tocando o assunto das três, né? A figueira que dá fígado, a videira, né? Que dá uva, e a oliveira que dá, né? Faz aquele delicioso azeite também que faz aquela deliciosa azeitona. É claro, né, que a azeitona ela é feita junto com sal, ela é bem salgadinha, né? Quando se compra no mercado, né? Ela é salgadinha, assim, mas ela é boa, né? É claro que a gente não pode usar excesso de sal e também evitar o açúcar refinado, o excesso de açúcar e o excesso de sal, né? Temos que evitar com certeza, né? O simbologia, ou seja, a simbologia da videira, né? Então, a relação da união, a videira representa uma conexão de união entre a família, de união entre o casado, né? Homens e mulheres que são casados, de união na associação, de união no trabalho, né? De união na fé, assim como os ramos só dão fruto quando estão unidos, né? Na videira, né? Quando dá as uvas, né? As uvas, elas dão aqueles cachos tudo unidos, né? Também e produz frutos, né? Então, assim também nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento e de mudança. Todas as pessoas, o estudante, né? A jovem, o jovem, o menino, a menina que estuda, tem que fazer a diferença. Se eles estão na escola estudando, ele tem que fazer a diferença. Ele não pode igualar aqueles que querem ser zumbi, né? Zumbi da vida, não quer estudar, não quer aprender, que vai na escola, né? E muitas vezes não querem aprender, né? Dá trabalho, mas não aprende. Não, tem que fazer a diferença. O estudante. E assim, aquele que trabalha lá no pronto-socorro tem que fazer a diferença. O médico, né? O terapeuta, assim, todos têm que fazer uma diferença. Aquele que quer preservar a natureza, né? Aquele que tem o seu sítio, a sua chácara, aquele que está no meio da sua família, tem que fazer a diferença. Não é ficar preocupado, minha família é isso, minha família é aquilo, meus parentes é isso, meu parente é aquilo. A gente não tem que ficar atrás de parentes, a gente vê que a gente tem que preocupar em fazer a diferença. Se meu parente, meu irmão, ou seja, quem for, né? O meu vizinho não faz diferença, mas eu tenho que fazer a diferença, né? Preservar a natureza, preservar o meio ambiente, preservar os bons costumes, né? Os valores que são bons para as pessoas, né? Isso é muito importante, né? Então, temos que produzir frutos, né? Produzir frutos que são importantes para todas as pessoas que estão aqui no dia a dia, né? Então, é isso aí. Essas frutas, a simbologia da videira, né? E também
da oliveira e também da figueira, né? É uma aplicação importante, né? Estamos conectados com a videira verdadeira. A videira verdadeira, que é a nossa fé naquele que é poderoso, né? Que ele é realmente a fonte da videira verdadeira e precisamos viver em união, né? Com a nossa família e também união com aqueles que acreditam na verdade, né? No caminho da verdade, né? E produzir frutos de amor, fé, honestidade, né? Benevolência, solidariedade. A oliveira, que é o símbolo da unção, da paz e da esperança. A oliveira que dá, né, aquele azeite, como eu estou sempre repetindo, né? Produz o melhor azeite, a oliveira. E os escritos que sempre comenta, né? O enxertos, né, dos gentios na oliveiras, né? Quando nós, né, nós somos enxertados, né, simbolicamente na oliveira, né, somos enxertados porque nós, os nossos corações são enganosos, né? O coração do ser humano tem que ser mudado, tem que haver uma conversão, né? Se converter quer dizer mudar de vida, converter-se, reconciliar, né? E ter o pacto com o Criador, e assim nós somos enxertados na oliveira para ser como a oliveira simbolicamente, né? A oliveira que dá bons frutos e produz o azeite melhor que existe, né? Assim também nós, a humanidade, tem que ser simbolicamente enxertado na oliveira verdadeira, né? Eu, porém, sou como a oliveira verde no meu dia a dia, sendo testemunho, sendo exemplo no mercado, ser exemplo na casa de oração, ser exemplo quando a gente está caminhando na rua. Temos que ser exemplo, né? E saber comunicar com as pessoas. Quanta gente que não sabe comunicar com as pessoas, né? Qualquer coisinha briga, qualquer coisinha ofende o outro, xinga as pessoas. Não podemos ser assim. As nossas palavras, elas têm que ser temperadas. Precisamos ser libertos, né, daquelas palavras de ofensas, palavras de maldição, palavras de baixo calão, né, falando palavras mentirosas e outros tipos de coisas que não é bom para o nosso dia a dia. Temos que falar palavras sadias, palavras edificantes e transmitir o nosso exemplo, né? A humanidade, ela tem que ser, né, renovada, atualizado e fazer a diferença, né? E assim brilhar a vossa luz, né? Para que os outros vejam, né? E possa glorificar ao Criador que está no céu, né? Porque as pessoas que são criaturas, elas precisam ser a imagem e semelhança do Criador. Para ser semelhança do Criador,
precisa haver uma mudança, uma conversão, né? Um pacto, né? E produzir bons frutos, né? Frutos da justiça. A simbologia da oliveira. Unção, consagração, mansidão, perseverança, né? Coragem, sabedoria e assim por diante, né? O azeite de oliva, azeite de oliveira, era usado biblicamente para ungir reis e sacerdotes, né, no tempo do passado, né, os reis do passado. Era usado para ungir os reis e sacerdotes, né, representando, né, a consagração divina, né. Paz e esperança é constante naquele que dá bom fruto, né? A oliveira é símbolo de paz, né? Como mostrado na pomba que trouxe um ramo, né? Após o dilúvio, né? A gente vê que no tempo do dilúvio, né? Que Noé fez aquela arca, que o povo não acreditava de maneira nenhuma. Não acreditava que ia chover, né? Noé ficou 100 anos batendo o martelo, ele junto com seus filhos, 100 anos, mais de 100 anos para fazer a arca e dizia, acredita povo, arrepende e acredita que vai chover. Aqueles jovens, né, os jovenzinhos, as pessoas mais novos, ô velho, você tá louco, velho, você tá louco, tá acreditando nessas besteiras que vai chover? Vai chover nada. Desde os jovens até os mais velhos, né? E Noé fazendo a arca e batendo o martelo e falando, vai chover, vocês não acreditam? Vocês têm que acreditar. Porque o Criador falou que vai chover. Vá plantar batata, velho. Vai chover nada. Ele ficou mais de 100 anos fazendo a arca. De repente veio o dilúvio. O que aconteceu? Só foi salvo, acho que é 8 pessoas, né? Da família dele. Aí vê que é difícil a salvação, hein? Não é todo mundo que aceita a salvação. Não é todo mundo que está no caminho certo, né? Que tem aquele ditado assim, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, muitas vezes, o povo está seguindo um caminho errado, né? E o povo que chamava Noé de louco, o dilúvio, né, afogou aquele povo. Todos morreram afogados. E apesar de Noé ficar 100 anos construindo e falando para o povo, e o povo caçoando dele, só 8 pessoas. Você já pensou? Falar tanto e só 8 pessoas da família ser salvos. Os outros não acreditou? Morreram no dilúvio, né? Aí depois, quando estava secando as águas, né? Porque inundou de água e cobriu todo o ser vivente e morreu tudo, no ser vivente, os animais, os répteis, tudo que ficou, né? Uma quantia, né, que foi escolhido para estar ali, que Noé levou um casal de cada animal, eles ficaram lá, mas os restantes, a terra, ou seja, a água encobriu, inundou. Aí, depois que as águas começou a baixar, né, e aquela arca estava flutuando na água, aí é o seguinte, Noé soltou, né, uma pomba
e a pomba saiu na janela da arca e já estava secando. Então a pomba trouxe um ramo de oliveira para Noé, né? Chegou na janelinha, aquela pomba com um ramo de oliveira, né? Aí Noé entendeu que estava secando, né? E depois secou, né? Toda a água e assim terminou o dilúvio, né? Então a gente vê, né? Então eu quero que todos possam memorizar o que a gente está falando, né? Sobre a simbologia, que a figueira, ela produz figo. A videira, ó, a figueira produz figo, produz figo. A videira produz uva. E a oliveira, ela produz azeitona e o melhor azeite, que é bom para a saúde, né? Então está aí, né, a resposta. Eu já estou encerrando aqui, deixa eu ver aqui, fica bem no cantinho aqui, ainda tem alguns minutos, não, já deu a hora, já deu 1 hora certinho, né? Então, memorize, não assista só uma vez só, não. Procure sempre assistir, repita os vídeos, as palestras, vai repetindo, que isso daí é importante, né? Sempre repetindo, sempre atualizando e aprendendo. Então, é isso aí, né? A simbologia da figueira, da videira e da oliveira, que está até registrado na Bíblia. Até a próxima oportunidade. Até lá.